Olá, eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Irmãos e amigos que assistem esse vídeo, nesta oportunidade eu vim falar sobre os legalistas versus os libertinos. Quem são eles, né, e qual grupo eles participavam na época de Jesus. Vamos lá então? Primeiro, para não poder falar sobre legalistas libertinos, é necessário que eu mostre para os irmãos como que era a situação, né, do povo judaico ali na época em que Jesus começava a dar início ao seu ministério, né, a propagação do reino do Pai. A situação era o seguinte, irmãos, naquela época, aquele povo, desde crenças e valores e expectativas, eles eram divididos em 4 grupos. Esses grupos eram quem? Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Eles eram divididos entre 4 grupos. Porém, eu vou usar só 2 religiões para poder falar sobre esse tema. Então vamos lá. Primeiro vamos começar falando dos legalistas. Quem eram os legalistas e qual religião eles se enquadravam? Bom, os legalistas eles vão se enquadrar na religião dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eles faziam parte de um grupo da ala tradicional do judaísmo. Ou seja, eles tinham muito prestígio na época ali entre o povo, né? E por causa que eles tinham aquela fama de querer avivar, né? E sempre querer manter os bons costumes judaicos, né? Da lei de Moisés. E também eles faziam várias adições, né, sobre a lei de Moisés, né, com um argumento de dizer que queria servir melhor a Deus. Porém, o que Jesus reprovou nessa religião? Jesus reprovou eles porque é o seguinte: esses homens, eles queriam zelar tanto pela tradição, né, que eles acabavam obedecendo mais a tradição dos homens, né, dos rabinos naquela época, do que a própria lei de Deus. Então Jesus, o que Jesus falou para eles? Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 13, Jesus fala que eles invalidavam a lei de Deus. Ou seja, os fariseus eles se enganavam, eles achavam que por muito querer zelar pela tradição, né, por muito querer, porque eles faziam tudo certinho, né, que eles, eu faço sacrifício aqui, sacrifício lá, eles achavam que eles seriam aceitos no reino de Deus. Quando na verdade Jesus mostrou para eles que daquilo nada valeria. Por quê? Porque eles faziam todas aquelas coisas, mas o coração deles estava longe de Deus. Ou seja, eles queriam zelar pela tradição e pela lei de Moisés, simplesmente para poder dar a entender que eles queriam ser aceitos na sociedade. E não por causa de ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que está comprometido com o reino de Deus. E por conta disso, eles se achavam muito, eles achavam que eles eram o dono da salvação e que nenhum outro podia ter salvação além deles. Só por causa que eles zelavam, né, entre aspas, zelavam pela lei de Moisés. Eles costumavam julgar as pessoas, né, eles não davam o direito de perdão para as pessoas, eles oprimiam as pessoas. Então Jesus veio para acabar com esse povo. Inclusive lá em Mateus 11, 28, 29 e 30, Jesus dá um alerta, não chega para lá nesses caras. Por quê? Por que ele diz? Vinde a mim que estáis cansado e oprimido. Ou seja, aquelas almas, segundo a história, aquelas almas estavam sendo oprimidas. Elas estavam cansadas, procurando perdão. E os fariseus, por muito ter aquela capa religiosa, eles achavam que eles estavam certos, excluindo aquelas pessoas, quando na verdade Jesus mostrou que não é bem assim, né? Que o reino de Deus não consiste nisso. Ele precisava expandir o seu evangelho e mostrar que ele veio para trazer o perdão. Ou seja, os fariseus oprimiam a sociedade naquela época. Agora, irmãos, os libertinos. Quem que era os libertinos? Os libertinos, ele era quase que o oposto
Eles eram o oposto dos fariseus. Enquanto os fariseus queriam zelar pela lei de Moisés, né, fazia adições na lei dele, os saduceus eles tinham pouco comprometimento com a lei de Moisés. Eles pegavam só um trechinho só. Eles não seguiam tudo. Os saduceus eles consistiam no viver livre, no viver aqui e o agora, né? Por isso que eles são considerados da ala dos liberais. Ou seja, por eles não acreditar na ressurreição, por eles não acreditar em anjos, nem em milagres, né, nem a vida após a morte. Inclusive lá na carta aos Coríntios 15:32, mais tarde o apóstolo Paulo ia enfrentar esse problema lá na igreja de Corinto, e ele teve que exortar os irmãos, falando sobre a ressurreição de Cristo, né, que se Cristo não ressuscitou, todo o trabalho dele seria em vão, né? Enfim, os saduceus eram assim. Eles pouco tinham comprometimento com o reino de Deus. Então, é óbvio que Jesus, né, se você vê as pregações de Jesus, os sermões de Jesus, ele já estaria lançado fora. Já não estaria classificado como uma religião verdadeira e pura diante de Deus. Então, esses aí que são, os irmãos. Os fariseus são considerados legalistas e os saduceus são esses aí, os que não acreditavam na ressurreição e viviam de forma liberal, viviam do jeito que queria. Ou seja, eles não tinham comprometimento nenhum com o reino de Deus. Inclusive, dá até para usar aqui, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas dá até para usar aqui uma abordagem que Jesus fez para os seus discípulos. Ele disse que os discípulos, né, era sal e luz da terra, né, era para ser exemplo. E ele fala que o sal, quando insípido, quando não dá o seu sabor, não salga, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Então dá para usar essa passagem aí, uma aplicação, na religião dos saduceus, provando que os saduceus não tinham absolutamente nenhuma condição de entrar no reino de Deus. Então tá, irmãos, espero que esse vídeo possa ter falado ao seu coração de alguma forma, possa ter tirado alguma dúvida, né? Possa ter edificado de alguma forma. E eu queria deixar um aconselhamento aqui no final, uma reflexão para nós poder aplicar na nossa vida nos dias de hoje. Irmãos, como eu tinha citado, os fariseus, eles que tinham muito prestígio naquela época, né, por querer zelar pela lei de Deus, porém o coração deles estavam longe. Já os saduceus viviam de uma forma liberal. O que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje? Nós não podemos virar uns legalistas, de chegar tudo, vamos supor, por muito querer zelar pela lei, acaba condenando as pessoas. Só que, porém, mesmo a gente tendo que ficar fora da lei, a gente não pode deixar de obedecer os mandamentos de Deus. Não podemos parar de falar sobre a lei de Deus, né? Mesmo estando na graça, de modo algum a gente pode continuar sem lei. Por que eu digo isso? Mesmo nós tendo que tomar cuidado com o legalismo, nós também não precisamos ser liberais. Nós devemos tomar cuidado para não virar um saduceu. Ainda que nós declare que nós acreditamos em ressurreição através da nossa fé, para a nossa fé ser concreta, nós precisamos crer que há uma lei, né? Nós estamos debaixo de uma lei, embora nós não podemos, né, aplicar a lei que nem os legalistas, que nem os fariseus. Nós estamos na graça, nós temos que aplicar, né, através da graça. Nós não podemos ficar fora da lei, mas também sem querer condenar as pessoas e, né, acabar se achando melhores ou mais santo que alguém. Isso não pode acontecer. Então, irmãos, é isso aí. Eu espero que essa palavra, esse aconselhamento no final, é apenas um aconselhamento, porque a gente sabe que hoje em dia às vezes a gente acaba dando um aconselhamento através da palavra e a gente acaba sendo interpretado mal. Mas é só uma curiosidade, né? E você que é servo do Senhor, né, possa ter edificado a sua vida, que nós possamos